Primeiro, eu queria desejar ao pessoal que está ao alcance aqui da nossa gravação uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 11. Espero que a gente esteja conseguindo gravar, né? Que se não gravar, eu vou ter que gravar novamente. Mateus 11. Versículo 28 a 30. Normalmente, nós usamos esse texto, irmãos, como um texto de apelo ao não crente, né? Mas vamos ver aqui que interessante esse texto pode ser para nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua presença. E te imploramos, Senhor, que tu fales ao nosso coração nessa noite, através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu lia ontem sobre a preparação do adolescente, da criança, né? Da criança judia. E fiquei particularmente muito impressionado. No dia de Jesus, a criança entrava para a escola, Dulce, aos 6 anos. E dos 6 aos 10 anos, ela aprendia os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Ou seja, o Pentateuco, que para o judeu é chamado de Torá. Então ele era alfabetizado e ele tinha que memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia, de 6 a 10. Então tinha que aprender a ler, tinha que aprender a escrever, tinha que decorar a lei. De 10 anos em diante, a criança muitas vezes ela ia aprender o ofício do pai, porque naquela época não existia escola profissionalizante. Se você era ferreiro, o seu filho ia aprender a ser ferreiro. Se você era soldado, seu filho ia aprender a ser soldado. Se você tinha uma profissão, o seu filho aprendia a profissão. Porém, aqueles que se destacavam até 10 anos, poderiam continuar na escola. E então, de 10 a 16, aqueles que vamos dizer, fossem assim destacados, se transformavam em discípulos de um mestre. E eles aprendiam, agora só, de cor, os salmos, os profetas. Então, meus irmãos, no fim, aos 16, no máximo aos 18, o camarada já sabia de cor o Pentateuco, os salmos, os profetas, além do que tinha a tradição, que era também estudada. E naquela época tinha 2 escolas de 2 rabinos, que eram 2 escolas de interpretação. Eles aprendiam a interpretação desses rabinos. Então o que acontecia com uma criança? Ela tinha um tutor, um mestre, um rabi. E o que se dizia do rabi? Se dizia que este rabi, ele tinha sobre os seus discípulos um jugo. Então, ser discípulo de um rabi tinha consigo a realidade de que você teria um jugo sobre você. Alguém que você ia seguir. Alguém que você teria que estar atento. Alguém que você deveria estar perto para aprender. Então, Jesus, a Bíblia nos afirma
que quando ele começa seu ministério, as pessoas se surpreendem. No livro de Marcos, no seu capítulo 1 e 2, diz que as pessoas ficavam surpresas com Jesus, porque Jesus não ensinava como os rabis de então. Jesus ensinava com autoridade. E a autoridade dele é logo destacada quando ele vai numa sinagoga, ele começa a ensinar, uma pessoa cai endemoniada, ele diz: sai espírito imundo. O espírito sai. Todo mundo, caramba, é assim agora? Entendeu? Então, Jesus nos pede nesse texto: vinde a mim. O jugo de Jesus não é como o jugo daqueles rabinos, porque eles ensinavam a letra, mas muitas vezes não havia vida. Você entende? Com Jesus, ele tem autoridade, ele tem poder e com ele há vida. E a igreja, de uma forma geral, no Brasil, ela está precisando de vida, irmãos. Nós somos hoje muito high-tech. Nós, como dizia um irmão hoje, não aguento mais live, muita live. É muita live. Nós somos high-tech. Se o irmão canta aqui na frente, a gente já, muitas vezes, a gente critica. Poxa, como que o irmão desse vai lá na frente, desafinado, cantar? Não é verdade? A gente despreza, muitas vezes, aquilo que é mais simples, mais humilde. A gente até despreza o irmão mais humilde, hoje isso é muito comum. Mas Deus não faz acepção de pessoa, mas nós fazemos. E no Novo Testamento já faziam, tanto que Tiago repreende a igreja. Então, Jesus nos indica o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, o primeiro eu queria enfatizar aqui o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é diferente do jugo do mundo. O jugo de Jesus é diferente do jugo dos líderes. O jugo de Jesus, ele não é um jugo egocêntrico. O jugo de Jesus não é um jugo financeiro. O jugo de Jesus traz cura, traz vida, traz libertação. Minha família está destroçada. Se aproxima de Jesus, Jesus cura. Jesus transforma. Meu filho está nas drogas. Se aproxima de Jesus, Deus vai trocando a vida. Eu tenho uma dificuldade, Deus sustenta. E a sua mão de provisão está sempre cuidando da gente. Com Jesus já cura, com Jesus já vida, com Jesus já libertação. Perceberam? Mas eu queria mais adiante. Naquela época, quando um discípulo seguia o mestre, alguém chegava a dizer, naquela época havia um ditado que dizia o seguinte, que o discípulo tinha que estar tão próximo do mestre a ponto de ficar empoeirado com o pó que saía do pé do mestre. Isso é o ensino daquela época, não está na Bíblia. Mas Jesus diz, vinde a mim. Então, para nós sermos discípulos de Jesus, a gente tem que estar querendo estar com Jesus, cara. Não tem como não estar com Jesus. Não ora quando acorda, não ora o dia todo, não ora à noite, não lê a Bíblia, eu estou com Jesus. Está estranho isso. Não tem sede de Deus, tem alguma coisa estranha. O discípulo, naquela época, ele tinha que estar tão próximo que a poeira que saísse do pé do mestre tinha que estar sobre ele. De tão próximo que ele tinha que estar. Jesus então diz, vinde a mim. E é tão interessante isso, que quando ele chega para Tiago e João, eles estavam lá com seu pai, lançando rede, ele diz, vem comigo. E eles foram. Simão, vem comigo. E ele vem. Natanael, vamos lá. Ele vem. Havia no coração deles um sentimento da presença de Deus tão grande que eles foram capazes de largar o negócio deles, largar o emprego público que foi Mateus, de largar até a família, alguns começaram a andar junto com ele, porque havia a sede da presença de Deus de estar perto de Jesus. Essa sede está faltando nos nossos dias.
Está faltando. Está faltando nos nossos dias. E o Evangelho se tornou algo tão corriqueiro que hoje até o não crente, quando você convida ele para vir na igreja, ele não vem, porque ele não tem mais sede de Deus. E também a nossa vida não faz com que ele tenha sede de Deus. E o pior é que às vezes a gente acha que está fazendo muito para Jesus. Isso é muito comum, eu faço tanto para Jesus. O texto nos diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mas, e esse texto também me faz pensar no seguinte, que eu queria compartilhar com vocês. Quando Pedro e João veem Jesus transformado, eles ficam atônitos, eles não sabiam como fazer na transfiguração. Eles chegam para Jesus e dizem: vamos fazer uma tenda aí, não sei. Quando eles veem Jesus parando a tempestade, eles ficam: caramba, quem é este? Havia no coração dos discípulos de Jesus um temor diante das manifestações do poder de Deus. Deveria haver na nossa época um temor, um sentimento de que Deus está presente aqui, então nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Nós não podemos ser crentes de qualquer maneira. Nós não podemos ser servos de qualquer maneira, porque nós estamos hoje na pandemia, mas coisas muito mais difíceis virão. Talvez um dia a gente não possa mais se reunir aqui, por causa da perseguição. Então, nós vamos deixar de ser crentes? Vamos ficar escondidos, né? Vivemos um momento que nos faz pensar de que Jesus está por vir. Então não dá para nós esquecermos que a presença do Senhor é uma realidade. Não dá para a gente viver uma vida morna na presença de Deus. Nós temos que procurar sim o poder do Espírito de Deus. Temos que pedir ao Senhor um revestimento. Temos que pedir que sejamos uma diferença gritante nessa geração. Quando fechar as portas dessa igreja por uma perseguição, alguém diga: como eu sinto falta daquele povo que clamava, que orava. Nós temos que mudar, irmãos. Nós temos que mudar. A igreja do Senhor tem que mudar. Nessa nossa geração precisa mudar. Ou nós impactamos, como nós ouvimos aqui o testemunho, e agora eu vou aproveitar, vou repetir, Dulce, porque o pessoal que está na gravação não ouviu, do rapaz do presídio. O camarada, ele praticava antropofagia. Quando ele matava alguém, ele bebia o sangue. O camarada era mau. Um dos presos chegou e disse para ele o seguinte: um dos presos se converteu. E o preso chegou e pediu que ninguém queria ficar com ele, que ele matava. O cara pediu: eu quero ficar com ele na prisão, eu quero ficar na mesma cela que ele. Você quer ficar comigo? Sim. Porque eu gosto de você, eu tenho uma admiração especial por você. Ele disse: é mesmo? Foi lá para a mesma cela do cara. O cara chegou lá, a primeira coisa, orou. O cara não gosta de crente. Sou servo de Satanás, não gosta de crente. Como que você pediu para vir para a minha cela? Eu vou matar você e ainda vou beber do teu sangue. O cara disse: eu vim aqui porque para mim você era tudo. Você era meu herói, o cara mau, o pior da cadeia aqui. Mas eu entreguei a vida a Jesus e eu sei que o meu Senhor me ama e Ele vai transformar você. O cara é corajoso. O mais interessante do testemunho foi um fato de que o camarada disse: então vamos fazer o seguinte, 10 dias a gente está junto aqui. No fim de 10 dias, se eu não me converter, você vai servir a Satanás. O cara disse: tudo bem, porque eu creio num Deus vivo, eu não vou servir nada a Satanás, porque Jesus me transformou, vai transformar você também. Eu falei: caramba, mas esse cara é muito peitudo. E o cara começou a clamar, todo dia orando, e ele queria já matar aquele crente, ele já não suportava mais o crente. Mas no fim de 10 dias, o poder de Deus veio sobre ele e ele se converteu, rapaz. E Deus usou ele de tal maneira que ele chega e disse: não, agora eu quero servir a Deus. Deus tocou meu coração, os demônios saíram tudo de uma hora só. Ele foi liberto. Eu quero servir a Deus. Ele diz: agora eu quero ser igual a Paulo, porque se não for para ser igual a Paulo, eu quero morrer. Aí que troço doido. Eu quero orar, a pessoa se converter. Eu quero orar,
pessoa ser curada. Eu quero orar para o demônio sair do corpo. Eu ser Satanás do mal, agora eu quero ser do bem. E Deus ouviu a oração dele e lhe pediu, ou isso ou a morte, Senhor. Já que eu me converti, pode me levar para a glória. Irmãos, cadê os Elias de hoje? Cadê os Eliseus? Eu quero porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Senhor, eu quero, como a igreja de Jerusalém, eu quero, Senhor, que tu nos use para transformar esse mundo. E o templo tremeu. Mas ele tremeu mesmo, não foi uma figura de linguagem. Onde está a igreja? Eu me questiono, irmãos. Porque não dá para entender um crente morno, sem a presença do Espírito de Deus, sem sede pela salvação de almas. Hoje eu li o texto, que eu até ia falar na mensagem de hoje, mas mudei. Eu li o texto da sogra de Pedro. Percebe, Jesus entra na casa de Pedro. Pedro tinha acabado de começar a servir a Jesus. Jesus entra na casa de Pedro. A sogra estava doente. Aí o que Jesus faz? O que ele faz, irmãos? O que ele faz com a sogra de Pedro? Está doente, cheia de febre na cama. O que ele faz? Ele cura ela. Então a primeira coisa, quando a gente permite que Jesus entre na nossa casa, ele cura a gente. Quando a gente permite que Jesus entre na nossa casa, tem outra coisa que acontece ali. Depois que ela cura, o que ela vai fazer? Vai fazer vai fazer a refeição. Então, quando Jesus cura a gente quer servir a Ele. A gente não quer ficar guardado. Mas tem mais uma coisa que aconteceu. Você lembra do texto? Quando Jesus cura ela, irmãos, eles fazem a refeição e daqui a pouco a casa está cheia de gente em volta. Jesus vai e cura todo mundo do bairro, porque a cura que ele faz na nossa vida, ele abençoa a nossa casa, ele cura a gente e através da gente ele abençoa toda a redondeza. É isso que eu quero para a nossa igreja. Estão entendendo? E é isso que eu quero para a nossa vida. E quando eu falo aqui de nossa igreja, eu estou falando da nossa igreja, não estou falando da igreja do Rio de Janeiro. Porque é começar em nós. Eu não posso pensar que vai começar do lado. Tem que começar aqui. Bem, irmãos, é para nós pensarmos. Vamos ficar em pé e encerrar o nosso culto de oração. E eu vou... Quem que eu gostaria de orar encerrando? Quem gostaria de encerrar orando? Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos, Senhor Deus, colocando diante de Ti todos os nossos desejos e alegrias. Nesse momento, Senhor Deus, em que estamos terminando, Senhor Deus, o nosso culto de oração, que o Senhor possa nos conduzir às nossas casas, Senhor Deus, debaixo da tua santa mão, e que o Senhor possa nos guardar, não só hoje, mas todos os dias. Guarde a tua igreja hoje e para sempre. Fique conosco em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pode